Shalom para todos! Vamos tratar hoje de entender um versículo que foi usado ao longo da história e até os nossos dias ele é usado. Os missionários escreveram ele na entrada da cidade velha, onde passam os turistas, para tentar convencer pessoas que não têm base de Torá, até judeus que não tiveram instrução da existência de um Novo Testamento a partir de um versículo dos profetas. E vamos ver que realmente é uma interpretação tendenciosa, aparente, que só pode realmente atrair aqueles que não têm base e estudo da Torá. Vamos primeiro trazer o versículo, como vocês já devem saber, é o versículo de Jeremias 31:30, capítulo 31, versículo 30. Assim ele fala: Ine yamim baim, e eis que estão chegando os dias. Neum Hashem, diz o Eterno, Vekarat et Beit Israel, eu vou fazer com a casa de Israel, Vet Beit Yehudá, com a casa de Yehudá, Brit Hadashah, uma nova aliança. Aqui está o prato cheio para os missionários. Nova aliança é o nosso Novo Testamento. Como se eu abrisse uma nova religião. Eu falasse, eu vou chamar ela de tábuas da lei. Olha só, eu vou mostrar na Torá, Deus deu a tábua das leis. É minha religião. Venham, façam parte, está escrito na Torá. Eu vou chamar ela de estrela de Davi. Olha aqui, estão citando estrela de Davi. É minha religião. É claro que não tem nenhum sentido. Vamos ver o contexto, que não tem nada a ver. O próprio profeta, quem seguir lendo um pouco, vai ver aqui no capítulo, no versículo 32, ele explica qual é essa nova aliança. Um pouquinho de paciência. Vê o segundo versículo. Olha, eu vou explicar qual é a nova aliança que eu estou fazendo com a casa de Israel. Após esses dias, no final dos tempos, vamos ver já que dias são esses. Eu vou dar a minha Torá dentro deles. Eu vou escrever nos seus corações. Eu vou ser para ele Deus. E Vehema Yuli Leam, e eles vão ser para mim um povo. Isso quer dizer o seguinte, os comentaristas explicam. Teve a primeira aliança, quando saíram do Egito, a Torá foi entregue. Porém, ainda havia a opção de fazer o pecado, tinha o livre-arbítrio. E assim, muitas vezes, o povo de Israel pecou, ele foi afastado para os exílios. E eles retificaram, fizeram tchuvá, são aproximados. Vejam no livro do Tanar, toda a história é assim, pecaram, afastados, retificaram, aproximados. Assim é a história, tinha sempre essa possibilidade do pecado. Porém, Deus fala essa nova aliança. É depois, quando já da revelação, não existe mais a possibilidade do pecado. A Torá vai estar dentro de cada um, vai estar escrita no coração de cada um. Não tem mais como pecar. Essa é a nova aliança para fortificar a nossa conexão de Deus e o povo escolhido. É o contrário do que eles falam. Como pode ser que aqui Deus está falando que vai dar um novo testamento, se a própria Torá já fala que não, a Torá nunca vai ser mudada? Vejam o vídeo que eu gravei, o que responder ao missionário. É uma das questões que eu trago lá. A Torá traz em vários lugares que ela nunca vai ser mudada. Como pode ser que aqui vai ser uma aliança que ela vai ser mudada com o Novo Testamento? Absurdo. E é claro que a gente vê que o próprio profeta já revela qual é essa nova aliança, que é não de trocar a Torá, e sim de reforçar a Torá, de estabilizar a Torá, e assim não existe, inclusive ao ponto de não ter inclusive mais não vai ter mais margens para o pecado, vai ser tudo, vai tudo seguir em harmonia com Hashem. O próprio contexto para quem lê, é claro que não devem ler numa tradução que foi feita por idolatria, por idólatras, é tendenciosa. O que é o conselho da melhor tradução que eu vi até hoje, é que é vendida na Sefer, a Bíblia hebraica. Vamos ver como ele traduz esse mesmo versículo. Ele fala o seguinte, capítulo 30. Aproximam-se os dias, diz o Eterno, quando estabelecerá um novo pacto com a casa de Israel e com a casa de Eudá. Não será como que estabeleci com os seus pais no dia que os tomei da mão para retirá-lo do Egito, porque violaram a minha aliança. Tinha ainda, como eu falei, a opção, embora eu fosse Deus, diz o Eterno, pois este é o pacto que eu farei com a casa de Israel, esse novo pacto, essa nova aliança. Após aqueles dias, diz o Eterno, farei com que internalizem minha Torá em todo o seu ser e gravarei em seu coração. Serei seu Deus e eles serão meu povo. E aqui continua o profeta explicando que mesmo depois disso não tem como realmente o povo de Israel ser exterminado e nem ser trocado por nenhum outro povo. E assim disse o Eterno, no versículo 34, que proporciona a luz do sol durante o dia, a luz da noite, e a luz da lua, e da constelação das estrelas durante a noite,
e que revolve o mar, fazendo rugir suas ondas, cujo nome é Eterno dos Exércitos. Se tudo isto que eu estabeleci se desfizer sem minha ordem, diz o Eterno, então também a semente de Israel deixará para sempre de ser uma nação sob minha proteção, querendo dizer que assim como tem toda a ordem da criação que eu criei, tem o povo de Israel. E é somente se eu tirasse, se eu destabilizasse, se eu desfizesse toda a criação, ele deixaria de ser o povo que eu escolhi. Ou seja, ele vai seguir sendo meu povo até o final da história. O próprio profeta já fala isso. Então é absurdo interpretar diferente. Ainda mais que ele fala antes o seguinte: antes dessa revelação que vai ter uma nova aliança, que ele vai reforçar a Torá. Na verdade, eu poderia parar aqui, mostrar o absurdo que é o que eles interpretam. Já basta falar que o próprio profeta, ele explica com essa nova aliança de reforçar a Torá, de não trocar a Torá, e com isso eu podia terminar o nosso encontro. Mas eu tenho o objetivo de explicar ainda um pouco mais o contexto do versículo. Diz o profeta, no versículo 26, um pouco antes disso: aproximam-se os dias do Eterno em que semearei a casa de Israel. O que é semear? Os comentaristas explicam, assim se joga uma semente na terra, se joga uma e nasce várias. Chegou o momento que o povo de Israel foi sempre perseguido, e ele sempre foi pequeno dentre as nações. Chegou a hora que ele vai florescer, vai prosperar, ele vai ser muitos, ele vai ser semeado. Vejam lá no versículo. E depois ele fala o seguinte, na continuação, sem ler dentro para não ficar muito pesado, ele fala assim como durante a história, o povo de Israel foi perseguido porque eles fizeram coisas erradas, e ele foi perseguido e sofreram. Chegou o momento agora que terminou essa história. Agora eu vou trazer somente o fruto da nossa conexão, é o contrário, a confirmação dessa conexão eterna que vai conseguir no final dos tempos, após a revelação. Então, com isso nós terminamos. Quem quiser ler dentro, eu aconselho, vai ter uma visão mais real do tema, mais completa do tema. Está falando do final dos tempos. Quando tiver a revelação final, não vai ter mais provas. E agora essa conexão com o povo de Israel vai ser estabilizada de maneira firme e fixa. Essa é a nova aliança, onde Deus vai colocar o coração da gente, no nosso coração, no nosso interior, internalizar, vai colocar dentro da gente a Torá, escrever no nosso coração. Não vai ter mais margem ao pecado e, portanto, a conexão com o Eterno vai ser fixa e forte para sempre. Que diferença! É uma luz nas nossas mentes, nos nossos olhos, quando a gente entende realmente a Torá, os versículos dela, como eles são, e não de maneira tendenciosas, que as pessoas, para defender o interesse dele, eles estão dispostos, inclusive, ao preço da verdade, ao preço de seu objetivo. O importante é convencer os outros do que eu penso. É um absurdo. Tem Deus, tem uma realidade, temos que entrar em harmonia com essa realidade. Não quero convencer ninguém ao que eu penso. Eu tenho que convencer as pessoas a fazer a vontade de Hashem. E seu objetivo para mim mesmo, ao bem da nossa alma. Tudo de bom e até a próxima.